Em um dia ensolarado no condomínio Jambaleia, a movimentação começava cedo entre os moradores. Rita se preparava para sair, ajustando o vestido diante do espelho, quando Arnaldo a interpelou com aquela curiosidade típica de quem teme o que não conhece. Ele perguntou se ela ia sair, ao que ela confirmou, dizendo que seria apenas uma saidinha rápida e que logo estaria de volta. Arnaldo, no entanto, queria saber o destino exato. Rita explicou que ia ao médico, mas a resposta não o satisfez. Ele perguntou se ela estava doente, e ela garantiu que estava ótima. Foi então que a desconfiança de Arnaldo floresceu, pois ele não entendia porque alguém que se sentia bem precisaria ver um médico. Rita sentiu o peso das perguntas e declarou que Arnaldo já estava querendo saber demais. Para ele, a história estava mal contada. O fato de ela não revelar a especialidade do médico era, para Arnaldo, um sinal de alerta. Rita tentou manter a calma, dizendo que tinha seus motivos secretos, mas a insistência dele a levava ao limite da paciência. Ela pediu que ele parasse de enlouquecê-la, afirmando que se quisesse dizer onde estava indo, já teria dito. Arnaldo, em um momento de insegurança, disparou a acusação de que ela teria um amante. Rita, com a autoridade de quem já viveu muito, lembrou que foi casada com Mário Jorge por 15 anos e que com Arnaldo já completava 10. São 25 anos aturando homens e lidando com pesadelos recorrentes envolvendo cuecas de malha e situações domésticas absurdas. Ela comparou seu casamento anterior a bodas de latão, ironizando a ideia de bodas de prata. Nesse instante, Isadora apareceu, apressando a mãe. Arnaldo ficou ainda mais confuso ao perceber que a filha também iria. Ele tentou descobrir o destino através de Isadora, mas a jovem manteve o pacto de silêncio com a mãe. Rita, tentando encerrar o assunto, disse que ia pagar umas contas, mas Arnaldo sentia que algo estava sendo tramado. Ele exigia a verdade, e Rita, em um suspiro de cansaço, disse que ia comprar coisas para o aniversário de casamento de 10 anos deles. Arnaldo pontuou que o aniversário não era naquele dia exato, mas Rita argumentou que o que contava era o ano, pois os dias passam rápido, enquanto os anos às vezes se arrastam como um peso morto. Eles lembraram de uma história terrível que viram na televisão sobre uma mulher que deu uma martelada no ouvido do marido porque sentia que a vida se arrastava demais. Arnaldo, assustado, perguntou se elas iam comprar um machado para rachar a cabeça dele ao meio. Rita pediu que ele tomasse vergonha, pois ela tinha mais o que fazer. Ela mencionou que 10 anos eram bodas de zinco e a confusão linguística de Buzena sobre vincos e sucos de zinco trouxe um alívio cômico à tensão. Finalmente, Isadora deixou escapar que o dentista não esperaria a vida toda, revelando o verdadeiro destino das duas. Enquanto isso, Copélia conversava com Ney sobre os perigos do mundo moderno. Ela contou que quase foi assaltada por um acompanhante que tentou vasculhar sua bolsa enquanto ela tomava uma ducha. A sorte foi ter visto tudo pelo espelho e ligado para Bira, o segurança de motel da esquina, que já a salvou de enrascadas envolvendo até executivos japoneses. Celinha, preocupada com o jantar de celebração, pediu que a mãe se controlasse. Ela estava empenhada em preparar um tornedor à labernese, a primeira comida que fez para Mário Jorge. Buzena observava o molho, enquanto Celinha explicava a origem francesa do prato, corrigindo a pronúncia e o significado de virar as costas. Adonis entrou na sala transbordando uma alegria incomum. Ele contou que conheceu uma garota chamada Osvaldo Neide, cujo nome era uma junção dos nomes dos pais, Osvaldo e Neide. Ele se sentia diferente e amado, especialmente porque ela ria de suas piadas. Celinha e Mário Jorge ouviram o relato com uma mistura de deboche e preocupação. Adonis mencionou que a doutora Percy o alertou sobre pessoas que roubam a felicidade alheia, chamando os familiares de vampiros da alma. Ele queria levar a namorada à praia, mas Mário Jorge lembrou que ele ainda era menor de idade e vivia sob seu teto. A conversa sobre nomes compostos e bizarros levou Buzena a recordar histórias de Pato Branco, como a do infeliz Vagina, cujo nome era a união de Wagner e Emília. A fofoca sobre a vizinhança também ganhou espaço. Arnaldo contou sobre uma cirurgia plástica mal feita de Valquíria, do Bloco G, que ficou parecendo o Coringa do Batman, incapaz de parar de sorrir. Buzena aproveitou o gancho para narrar a saga de Genaro Mostrodente, um homem de Pato Branco que nasceu com uma contração muscular que lhe dava um sorriso permanente.
O pobre Genaro sofria porque as pessoas achavam que ele estava rindo da desgraça alheia, inclusive em velórios, e ele acabava apanhando enquanto mantinha o sorriso involuntário. A moral da história era que a natureza humana pode ser predatória e cruel com o que não compreende. A tensão entre os casais continuava. Arnaldo sentia-se traído por Rita querer consultar outro dentista, dando força à concorrência. Eles lembraram de um erro médico do passado, quando Arnaldo anestesiou o dente errado de Rita. No meio da discussão, uma pedrada vinda de um macaco viciado de uma vizinha atingiu a cabeça de Arnaldo, sujando o sofá de Celinha de sangue. Apesar do caos, decidiram seguir com o jantar. A mesa estava posta, mas o caldo do bacalhau estava grosso como um mingau, ou melhor, como um pudim. Buzena explicou que teve que dobrar a receita para alimentar a tropa. As histórias de Pato Branco voltaram à tona, desta vez sobre o dia de São Zebedeu, quando os maridos enganados batiam nas esposas com mantas de bacalhau que depois eram doadas aos pobres. Tatal trouxe mais confusão ao esconder mercadorias de picolé na sala para fugir da máfia dos sorveteiros da praia. Ele trouxe também um pneu amarrado em uma corda, presente para seus filhos gêmeos que completavam 2 anos. Mário Jorge reclamou que os netos não falavam e agiam como pequenos primatas, subindo em tudo e catando piolhos. A discussão sobre beleza e feiura na infância revelou que Mário Jorge se achava um anjinho caído do céu, enquanto Celinha confessou que Tatal era tão feia ao nascer que seu leite secou de susto. Eles riram das memórias de quando tinham que cobrir o rosto do bebê com uma fraldinha por vergonha. Isadora também foi alvo de críticas, lembrada como uma criança que mordia todos, sendo chamada de antropófaga. Dona Álvara chegou com um presente inusitado para Celinha, um castiçal de prata roubado da portaria do Bloco F, ainda com um toquinho de vela usado. Arnaldo protestou contra a impunidade no condomínio, mas Álvara, a presidente soberana, defendeu que tudo no Jambaleia lhe pertencia. Ela ameaçou usar o macaco de Harolda para destruir as coisas de quem a processasse. Isadora tentou-se colocar como advogada de acusação, mas Álvara rebateu mencionando seus projetos sociais na favela nova de Ambalaia, onde enviava jovens para estudar na Rússia, embora ninguém nunca tivesse recebido notícias delas. O jantar foi servido entre farpas e revelações. Adonis confessou que sua namorada Osvaldo Neide era filha de um bicheiro influente da favela, o que tornava os destinos das famílias ainda mais entrelaçados. Deis apareceu trazendo o segundo castiçal para completar o par, denunciando que Álvara o havia roubado. A discussão sobre ética e decoro tomou conta da mesa, com Copélia narrando seu encontro com uma vizinha moralista armada com uma tesoura. Para tentar pacificar o ambiente, Celinha sugeriu que fizessem trovas de improviso. Ela começou celebrando a família, apesar da falta de harmonia. Rita rimou sobre a loucura e a insegurança de Arnaldo. Arnaldo tentou uma trova antiga de seu avô sobre pulgas e percevejos tocando instrumentos. Mário Jorge falou sobre a estranheza de ver macacos andando em pé. Isadora expressou sua raiva pela morte que leva as pessoas sem ser presa. Tatal lamentou a falta de conselhos do pai e Adonis brincou sobre a nudez da avó e as ferramentas do pai. Daisy rimou sobre ser recebida com carinho atrás da porta. Por fim, Copélia encerrou com uma ode à sua vida boêmia, garantindo que não pretendia mudar seu jeito de ser, gostando de andar nua, beber e fumar. O brinde final foi feito em nome da família. Eles concluíram que, apesar dos pesares, eram felizes por serem quem eram, sem negar suas raízes complexas e barulhentas. Entre erros e acertos, a vida no Jambaleia seguia seu curso, celebrando os 10 anos de uma união que, como a primeira pedra atirada, marcava o início de muitas outras histórias. No fundo, o único afeto verdadeiro que restava era aquele demonstrado nos momentos de necessidade, mesmo que fosse tão inusitado quanto catar piolhos no meio da sala. A noite terminou com a sensação de que, no país do carnaval, o amor sempre encontra um jeito de sobreviver entre o real e o sonho.